eu preciso te contar uma coisa chata que aconteceu entre mim e o meu marido. Bom, eu não sei há quanto tempo você me acompanha, e se você já me acompanha há um tempo e já conhece a minha história com o Ricardo, tem um pouquinho de paciência que eu vou contar a história aqui para quem não me acompanha, tá? Se você me acompanha, me escreve aqui para eu saber, né? Porque se tiver muita gente já que me acompanha, talvez, né, realmente contar a história desde o começo seja desnecessário. O Ricardo é meu segundo marido. Quem está comigo há muito tempo já sabe que eu comecei a blogar no meu primeiro casamento, eu contei sobre o meu divórcio, e quando eu me divorciei, eu tinha prometido para mim mesma que eu ia encontrar minha alma gêmea. E como eu sempre falo, que quando a gente pede alguma coisa para o garoto lá de cima, ele atende, não importa como, mas ele sempre atende. O Ricardo apareceu na minha vida, surgiu na minha vida de uma forma que eu não esperava, e a gente teve um relacionamento onde a gente lutou muito para ficar junto. E a gente lutou tanto para ficar junto que ele acabou, eu brinco, eu falo que ele acabou despencando aqui em casa para vir morar comigo e com os meus filhos de um jeito que a gente realmente também nem esperava. Ele fala que ele fala para todo mundo isso, eu sei que ele não vai ficar nem ofendido se a hora que ele olhar o vídeo e me vir falando isso, que ele chegou aqui em casa com aquela trouxinha, sabe, que nem o pica-pau. E desde que o Ricardo chegou aqui em casa, segundo casamento, a gente mais velho, todo mundo já acima dos 40, a gente teve que se adaptar um ao outro. No caso, com certeza, ele teve que se adaptar muito mais a mim do que eu tive que me adaptar a ele, porque ele veio para minha casa, eu já tinha um esquema aqui em casa montado, e a gente foi inserindo o Ricardo nesse esquema. E qual que é o esquema da minha casa, que eu acredito muito, e eu não falo só nos vídeos e eu faço aqui, é que cada um tem que se responsabilizar pelo seu espaço. Eu já contei até no vídeo anterior do Vamos Juntas, que já teve época que eu tive duas funcionárias trabalhando comigo, duas profissionais trabalhando comigo quando as crianças eram pequenas. Depois, durante muito tempo, eu ainda tinha uma pessoa me ajudando todos os dias, né? Tanto lá em São Paulo, depois quando eu me mudei aqui para o interior, por um tempo eu tive. Mas, principalmente, depois da pandemia, a gente decidiu que não ia ter mais ninguém trabalhando, nos auxiliando na limpeza e na organização da casa de uma forma frequente. A gente realmente dividiu as tarefas entre todos da casa, de acordo com as maiores habilidades de cada um. E, na verdade, no começo era uma vez por semana, agora a cada 15 dias, para ver como o esquema funciona. A gente tem uma profissional ou uma equipe de profissionais que vem por meio período aqui nos ajudar em casa. Estou contando tudo isso porque essa situação difícil que aconteceu entre mim e o Ricardo tem a ver com essa divisão de tarefas que a gente faz. Eu sempre falo para as minhas alunas e falo para quem interage comigo nas redes sociais que eu acredito que uma divisão de tarefas que funciona é aquela divisão de tarefas onde a gente coloca para as pessoas fazerem aquelas tarefas que elas têm mais aptidão para fazer. Então, por exemplo, aqui em casa, quem alimenta os cachorros, os 6 cachorros, quem é responsável pela alimentação dos cachorros é o Fifo, meu filho, que ele gosta, ele tem muito jeito, ele é muito correto, ele não deixa passar o horário da alimentação dos cachorros, funciona tudo muito bem. O Ricardo gosta mais de cozinhar, então, em geral, ele pega mais a cozinha. Eu gosto de organizar e limpar, eu fico mais com a lavagem de roupa também, que é uma coisa que eu tenho muita facilidade, muita prática para fazer. Beatriz agora também está indo cada vez mais para a cozinha, está preparando as marmitas dela, do irmão, e a limpeza e a ordem da casa em geral ficam por conta de todo mundo, né? E principalmente cada um fica por conta do seu quarto, do seu banheiro, e nas áreas comuns a gente vai usando da tecnologia e bora lá. Mas contei tudo isso, né, para te colocar no contexto, porque a questão chata, como eu falei, foi em relação às tarefas. Há umas 3 semanas
eu estava com uma carga de trabalho enorme, assim, muito trabalho, porque a gente mudou as nossas redes sociais, eu comecei a organizar o Mais Que Casa, eu estava me dedicando muito mais ao trabalho e menos às minhas tarefas da casa. E isso é legal, né? Quando a gente tem tudo compartilhado, porque as pessoas entendem a diferença. Eu consigo fazer isso e a gente também consegue balancear para todo mundo em casa, para não ficar pesado, porque cada um entende a história, onde aperta o calo, né? Do outro da casa. E aí, há 3 semanas, eu, que sou a responsável por lavar roupa, não estava conseguindo fazer isso, porque eu estava trabalhando 100% do tempo em função das redes sociais e tudo mais. E aí, quem foi fazer a lavagem de roupa foi o Ricardo. Tudo ótimo, eu super agradecida que ele fez, até que ele chega pra mim e com uma cara péssima e fala o seguinte, na verdade chega assim, com essa blusa aqui minha na mão. Ele fala, olha, meu amor, eu estraguei a sua blusa. Eu coloquei para lavar, eu não coloquei para lavar com o saquinho de proteção adequado, coloquei no ciclo de lavagem e a blusa estragou. E onde a blusa estragou, né? Essa blusa minha é uma blusa de tecido fino e ela tem, né? Esse detalhe aqui branco que era todo em couro, é um couro sintético, né? Um couro ecológico. E ela desfez inteira no couro, tá? Assim, o tecido tá bom, mas, né? As alcinhas estão destruídas. E o Ricardo chegou muito chateado para me contar isso, muito. Do tipo, ai, eu falhei, né? Fui fazer e falhei, não fiz direito porque eu não sei fazer. E nessa hora, eu olhei para ele e falei, não tem problema, eu não posso me irritar com você. Eu falei isso porque eu não estava nem aí com a blusa? Mentira, adoro essa blusa, usava essa blusa para várias coisas, tem look na porta com essa blusa, usava para várias viagens, ela era super estratégica no meu guarda-roupa. Mas eu não posso reclamar de um trabalho que alguém fez para mim com a maior boa vontade e com o coração. Isso eu tenho dilema na minha vida, não é um dilema, é um lema que eu levo para a minha vida. Porque são poucas as pessoas que infelizmente falam isso. Às vezes é muito mais fácil a gente reclamar, pô, mas você fez assim, estragou minha blusa. E o que acontece com a minha gratidão, com o meu reconhecimento, do esforço, da empatia dele comigo, de estar assumindo uma tarefa que dentro do nosso cronograma é minha responsabilidade, mas que ele quis fazer para me aliviar e que aconteceu porque ele fez. Se ele não tivesse feito, não tinha acontecido. Eu acredito que eu contando assim para você, fica muito fácil entender realmente que a gente tem que ser compreensivo. Porque nossa, o Ricardo super legal, foi lá, lavou a roupa para você, não sei o quê. E realmente, Flávia, você ia ser muito mal agradecida se você reclamasse dele. Concordo. Mas eu fico me colocando em muitas reflexões nessa história toda, por isso que eu quero que você venha junto comigo hoje. Quantas vezes a gente no nosso dia a dia não se dá conta dessas atitudes de boa vontade que outras pessoas têm com a gente dentro da nossa casa, na nossa vida, e a gente não reconhece e não é mais generoso com essas pessoas quando as coisas não saem exatamente do nosso jeito. Eu falo muito para as pessoas que chegam até mim falando, eu não tenho ajuda em casa, ninguém tá nem aí. E eu sempre questiono, eu acredito que isso aconteça, mas eu questiono sim e falo, você está deixando o outro fazer por você? Você está aceitando que o outro faça do jeito dele, não do seu jeito? Eu me lembro muito da história, eu estava num evento de personal organizers, se eu não me engano, em 2018, e chegou até mim uma seguidora
falando que me adorava, que tinha o livro, que cumpria as tarefas domésticas em casa, tudo mais, e que as dicas ajudavam, mas que ela tinha um grande problema, que ninguém ajudava, porque o filho dela, quando ia lavar a louça, molhava todo o chão da cozinha. Então ela não deixava com que ele lavasse a louça, porque ele não lavava sem molhar o chão da cozinha. Ao invés dela ensinar esse filho a não molhar, mostrar caminhos, agradecer e orientar, porque antes a gente realmente sempre agradece, depois a gente orienta. Para que ele se sentisse motivado e reconhecido, ela só reclamava e proibia o filho de fazer as tarefas. Então, essa questão da blusa, para mim, veio nessa reflexão. Será que a gente está pronto para compartilhar as tarefas? Será que a gente está pronto para entender e receber o que o outro pode fazer para a gente e pode vir de uma forma diferente daquela que a gente faz? Será?